Naquele dia chovia como se o céu quisesse lavar a cidade inteira. As ruas de paralelepípedo brilhavam, e através das janelas, os casacos caros eram manchas quentes de conforto. Numa dessas esquinas, onde a luz do poste falhava, ela apareceu. Era um sopro de elegância, desenhado na fragilidade da miséria. O vestido era um monte de remendos costurados ao acaso, a maquiagem, lavada pela chuva, mas havia algo nela que nenhum inverno conseguia apagar. Uma beleza tão antiga e precisa que parecia traçar mapas no ar. Lábios que queriam contar segredos, olhos que guardavam oceanos, uma postura de quem conhecia bailes e salões que o tempo lhe roubara. Ele a viu pela primeira vez arrumando uma pilha de papelões, tentando trocar um cobertor por um pedaço de pão. Não carregava carteira, nem esperava por moedas. A sutileza do seu gesto parecia pedir desculpas ao mundo. Ele era bonito de um modo simples, cabelo desalinhado, mãos calejadas pela vida de quem luta, e um sorriso que abraçava, como quem empresta calor. Chamavam-no Tomás. Trabalhava com pequenas entregas, um trabalho que não pedia traje nem pedigree, apenas vontade de chegar ao fim do dia sem dever a noite inteira. Foi um encontro que parecia comum, dois nomes que jamais se cruzariam nas páginas das colunas sociais. E ainda assim, houve algo teatral naquela esquina. A maneira como ela pousou a mão numa vitrine e, por um segundo, ficou a olhar o próprio reflexo, como quem procura se reconhecer. Ele parou. Não por curiosidade vazia, mas porque viu naquelas mãos o mesmo gesto que sua avó fazia quando recortava papéis para embrulhar presentes. Um gesto tão humano que acionou um interruptor antigo no peito de Tomás. Ajudar. Ele a convidou, sem grande cerimônia, para compartilhar um café quente num bar próximo. Um café que era luxo para ambos. Ela aceitou. Sorriu com uma reserva que parecia ensaiada por anos de prática. Havia recato e dignidade naquele sorriso. Ao entrarem, a dona do bar olhou com a pressa de quem conta cada centavo. Um garçom cochichou algo sobre mais uma dessa noite, como se a cena fosse rotina. Tomás pagou o café com as últimas moedas. Eles conversaram com a pressa de quem teme a madrugada e o desaparecimento do calor. Ela disse apenas o essencial. Seu nome? Um sussurro. Marta. Ele contou pouco sobre si, o suficiente para que as mãos assumissem o lugar dos medos. Mas havia algo que não se encaixava. Entre um gole e outro, quando Marta riu, Tomás viu um sinal. Um amuleto enrolado no tecido que a cobria. Uma pequena corrente com um medalhão torto, enegrecido pelo tempo. O medalhão tinha um desenho quase apagado. Um lírio coroado. Ele reconheceu o símbolo por instinto. Uma lembrança de infância sussurrou em sua mente. Essa é a marca dos nobres antigos. Tomás fingiu não perceber. Guardou aquela imagem na memória, no bolso onde se escondem promessas. Ao saírem, a rua parecia diferente. O vento empurrava as folhas e um homem alto, de sobretudo, observava-os. Ele não era um passante comum. Havia correntes invisíveis naquele olhar. O tipo de olhar que fiscaliza ruas como quem guarda cofres. Tomás percebeu a presença, incapaz ainda de intuir sua intensidade. Marta também notou, mas escondeu o susto com a velocidade de quem já domina o tabuleiro do medo. Sem que o relógio lhes pedisse licença, ela mudou de caminho. Tomás insistiu em acompanhá-la, não por heroísmo exibido, mas porque o mundo lhe apresentara um trabalho inacabado. Nas noites seguintes, a cidade sussurrava sobre a moça do lírio. Alguns diziam que a tinham visto perto do teatro, outros que cochichavam sobre um roubo em uma casa antiga. Eram boatos costurados por mãos anônimas, espalhando sombras. Marta ria baixinho quando esses boatos chegavam até ela. Lendas em volta de quem tem fome, disse, com uma voz que lembrava algodão e ferro. Mas havia algo que insistia em puxar o fio da curiosidade de Tomás. Os sapatos dela, embora rotos, tinham costuras feitas com um cuidado que lembrava sapateiros de marca. Sua forma de falar de um lugar chamado Vale Velho
tinha os detalhes de quem havia nascido ali. E quando, distraída, ela explicou como desenhar flores pequenas com os dedos, Tomás viu nas linhas a educação que não se aprende nas ruas. Um dia, sem querer, ou talvez sendo puxada por uma necessidade secreta, Marta arranjou uma desculpa e levou Tomás até a porta de uma casa antiga, fechada com correntes e com uma placa que o tempo tornara quase ilegível. Ela bateu com um ritmo ensaiado. Uma voz trêmula respondeu de dentro. Enquanto esperavam, entre as frestas da porta, um flash. Lá dentro, havia quadros com molduras imponentes e o aroma de poeira que preserva segredos. Marta estremeceu. Seus dedos procuraram o medalhão sob os panos e o apertaram como se pedissem coragem emprestada. Tomás, que não entendia o drama das heranças, sentiu apenas o peso de algo prestes a acontecer. Do lado de fora, o homem do sobretudo reapareceu. Desta vez, não houve disfarce. Ele parou diante deles, olhou para Marta, e em vez de chamar a polícia ou desfazer-se da cena, ele recuou. Havia respeito nos olhos dele, um reconhecimento antigo que Tomás não soube decifrar. Marta sorriu, mas a alegria foi pequena. Em seu rosto havia a sombra da história que não fora contada. Tomás sentiu um arrepio. Havia mais naquela mulher do que miséria e beleza. Havia um passado que alguém, ou alguma instituição, ainda acreditava guardar. Então, Marta fez algo que deixou o ar suspenso, como uma corda de violino. Ela tirou o medalhão do pescoço, ajeitou-o na palma da mão e sussurrou quase para si mesma. Se ao menos souber que eu ainda existo, talvez ele volte. O homem do sobretudo prendeu a respiração. Tomás tentou perguntar quem era ele, mas as palavras morreram na garganta. Marta encolheu-se, e com uma naturalidade ensaiada, fez de si uma mulher comum, algo que todos naquela esquina já estavam acostumados a ver. Eles se afastaram. Quando Tomás voltou para o seu pequeno quarto sobre a loja, sentou-se na cama e encostou a cabeça na parede. Na mesa, esquecida, havia uma carta semi-aberta que encontrara na bolsa dela no café. Uma letra elegante, um carimbo antigo. Sem saber bem porquê, ele abriu e leu apenas a primeira linha. Aquela que carrega o último lírio. As palavras pareciam uma chave. Tomás sentiu a cidade encolher-se em volta de uma promessa. Havia algo magnífico e terrível envolvido, e talvez ele, um homem sem posses, tivesse caído dentro dessa história por acidente. Ou talvez por destino. O homem do sobretudo, a carta, o medalhão. Alguém do passado de Marta acabara de assinar presença naquela esquina. O símbolo do lírio coroado promete poder, mas também perigo. Por que o homem recuou? Quem escreveu a carta, aquela que carrega o último lírio? E o que Tomás fará quando descobrir que o simples gesto de ajudar pode custar-lhe muito mais do que algumas moedas? A história de Marta está apenas começando. Nas manhãs que se seguiram, o silêncio pesava mais que o normal. Eu acordava cedo com aquele cheiro de chuva ainda preso nas ruas e saía com um único pensamento: encontrá-la de novo. Não sabia exatamente o porquê. Talvez fosse só curiosidade. Ou talvez aquele tipo de bondade que dói quando fica sem resposta. Quem sabe, um instinto me empurrando para algo que eu mesmo ainda não entendia. E ela estava lá, naquela mesma esquina. Marta, sentada sobre uma caixa, costurando algo com linhas invisíveis, enquanto a brisa brincava com seu cabelo. A cada ponto que ela dava, o medalhão balançava e refletia um brilho sutil. Discreto, mas impossível de ignorar. Aproximei-me com cuidado. Trouxe pão, disse, meio sem jeito. Ela levantou o olhar e sorriu. Um sorriso contido, bonito, que misturava gratidão e cautela. Você devia parar de gastar com quem o mundo já esqueceu, ela respondeu quase sussurrando. Talvez eu só esteja tentando lembrar o que o mundo apagou. Ficamos em silêncio, mas não era um silêncio constrangedor. Pelo contrário,
Era um daqueles que dizem tudo o que as palavras não conseguem. Enquanto dividíamos o pão, Marta começou a falar. As palavras vinham com pausas longas, como se cada frase precisasse pedir permissão para nascer. Contou que tinha perdido tudo, por engano, que um incêndio levou sua casa e que desde então ninguém mais a chamava pelo nome verdadeiro. Disse que fugia de alguém, mas não explicou de quem. Eu percebi que o tal incêndio parecia mais uma metáfora do que um fato. O jeito como ela desviava o olhar sempre que mencionava o passado denunciava o medo de quem ainda era procurado por fantasmas. Certa tarde, enquanto ela costurava uma pequena flor num pedaço de tecido, o mesmo lírio do medalhão, eu comentei: "Você desenha esse lírio como quem já o viu muitas vezes." Ela parou. "É difícil esquecer símbolos que queimam a pele", murmurou. Naquele instante, eu percebi. Aquele lírio era mais que um enfeite. Era um selo. Dias depois, tive uma visita inesperada. O homem do sobretudo, Augustin, me esperava no beco ao lado da pensão. A cena parecia saída de um pesadelo. A neblina cobria tudo e o som dos seus passos ecoava no silêncio do entardecer. Né? O nome dela é Marta? Ele perguntou direto ao ponto. Senti meu corpo inteiro enrijecer. Por que pergunta? Porque ela não se chama assim. A frase pairou no ar como uma lâmina afiada. Augustin se aproximou. Não a procure mais. Ela está envolvida em algo que você não entende. E o senhor entende? Respondi, firme. Ele apertou os lábios, desviou o olhar e deixou cair uma frase que soou mais como uma confissão. Ela deveria estar morta há 3 anos. Eu não respondi. Fiquei ali, imóvel, o vento jogando poeira no meu rosto. Quando levantei os olhos, Augustin já tinha desaparecido. Naquela noite, voltei ao café. Marta me esperava. Parecia agitada, com o medalhão escondido sob a roupa. Ele falou com você, não foi? Ela perguntou, antes mesmo que eu me sentasse. Falou. Disse que você devia estar morta. Ela respirou fundo. Então ele ainda está tentando apagar o passado. Apoiei os cotovelos na mesa. Marta, quem é você? Ela não respondeu de imediato. Pegou a xícara, girou-a entre as mãos e olhou pela janela. No vidro, o reflexo mostrava apenas sua silhueta, mas nos olhos dela havia o brilho de um nome que não podia ser dito. Eu não sou quem dizem, mas também não sou quem eu fui. O silêncio caiu de novo, e dessa vez o bar inteiro pareceu congelar. Até Dona Estela, que secava copos atrás do balcão, percebeu a tensão e fingiu não escutar. Marta se levantou. Amanhã, à meia-noite, na Ponte Velha. Se quiser entender, me encontre lá. E saiu. O relógio marcava 11h50 quando cheguei à ponte. A neblina cobria o rio, e o som da água se misturava ao farfalhar das árvores. Ela estava lá com o mesmo chale, o cabelo preso e o medalhão à vista. Você veio, disse ela, sem surpresa. Eu disse que queria entender. Marta se aproximou e estendeu o medalhão para mim. Isso pertenceu à minha mãe. Era o símbolo da casa de Avelon. Arregalei os olhos. Avelon? Aquela família que desapareceu no incêndio do castelo? Ela assentiu. Eu sou a última. E ele... Ela apontou para uma sombra do outro lado da ponte. É quem incendiou tudo. O vulto avançou devagar. O som das botas ecoando. Era Augustin. Sua voz veio firme, fria. Você devia ter ficado morta, Helena. Eu olhei para Marta, confuso. Helena? Ela respondeu sem hesitar, olhando fixamente para Augustin. Marta foi o nome que escolhi para sobreviver. Ele deu um passo à frente. O reino acabou, Helena. Não existe mais trono, nem herdeiros, só dívidas e cinzas. Mas ainda existe verdade. Ela retrucou. E você não pode queimar isso também. A tensão crescia. O ar parecia vibrar entre nós três. Eu entendi, finalmente, que estava diante de algo muito maior do que eu.
e que cada passo a partir dali me colocaria no centro de uma história antiga, tecida por segredos e culpa. Augustin tirou um envelope do bolso. Se quer tanto a verdade, leia isto, disse, jogando o envelope aos meus pés. Mas saiba, algumas verdades não salvam. Elas matam. O som dos seus passos se afastando foi engolido pela noite. Eu peguei o envelope, tremendo. Dentro havia uma carta selada com o mesmo lírio coroado. Olhei para Marta, ou melhor, para Helena. O olhar dela misturava medo, alívio e algo que eu ainda não sabia nomear. O vento soprou forte, quase arrancando o papel das minhas mãos. O que tem aqui dentro? Perguntei. Ela respirou fundo, com lágrimas contidas. A prova de que eu nunca fui o que pensam, mas também de que nunca poderei ser quem fui. O mistério só aumenta. Quem é Augustin de verdade? O que ele protege, ou esconde? E o que há nesta carta que pode mudar tudo entre nós? O som da chuva retornou naquela noite, como se o céu tivesse decidido repetir a primeira cena de um destino ainda inacabado. Tomás ficou longos minutos com o envelope entre as mãos, sem coragem de abri-lo. Marta o observava em silêncio, os olhos fixos, as lágrimas presas, o corpo rígido como quem espera uma sentença. Abra, disse ela enfim. Já esperei demais para que alguém leia a verdade. Tomás respirou fundo, rompeu o selo do lírio coroado e desenrolou o papel com cuidado. A letra era antiga, firme e elegante. As palavras pareciam gravadas com a mesma precisão de um juramento. Se esta carta chegar às mãos de Helena Avelon, saiba que a casa ainda tem herdeiros, mas o preço do sangue será cobrado. O traidor caminha entre os vivos, e o fogo que consumiu o castelo não terminou seu trabalho. Tomás levantou o olhar, confuso. O traidor? Quem escreveu isso? Marta se aproximou tremendo. Foi meu pai, antes de morrer. Ele sabia que o incêndio não foi um acidente. O vento soprou forte, quase apagando as velas. E quem é o traidor, Marta? Perguntou Tomás, hesitando entre o medo e a necessidade de entender. Ela olhou para ele com uma dor antiga. Augustin. O nome caiu como pedra. Por um instante, só o som da chuva preenchia o espaço entre os dois. Na manhã seguinte, o sol não trouxe consolo. Tomás acordou com um bilhete sob a porta. Não confie nela. Ela mente tão bem quanto amava o poder. Encontre-me no cais, ao pôr do sol. Ah! O coração dele bateu forte. Por um momento, a dúvida se instalou. Afinal, quem estava mentindo? Ele foi. O cais era deserto, o vento do mar frio e salgado. Augustin estava lá, parado de costas, como uma sombra recortada contra o horizonte. Eu sabia que viria, disse sem virar o rosto. Você é curioso demais para o próprio bem. Tomás se aproximou com cautela. Fale. Quero ouvir a sua versão. Augustin acendeu um cigarro e soltou a fumaça devagar. O fogo que destruiu Avelon não foi obra de um inimigo. Foi dela. Tomás franziu o senho. Mentira. Ela o acendeu com as próprias mãos. Para encobrir um assassinato. O silêncio pareceu gritar. Que tipo de homem inventaria isso? Respondeu Tomás, a voz trêmula. Augustin então virou-se. E pela primeira vez, sua expressão não era fria. Era humana. Um homem que tentou protegê-la. E falhou. Enquanto isso, sozinha em seu quarto, Marta observava o medalhão sobre a mesa. Ela o abriu com cuidado. Dentro havia um retrato antigo. Um homem jovem com o mesmo olhar de Tomás. As lágrimas escorreram antes que ela conseguisse contê-las. Você tem o mesmo rosto, sussurrou ela. O mesmo olhar dele. Ela guardou o medalhão e saiu, decidida. À noite, a Ponte Velha voltou a ser palco do destino. Tomás chegou primeiro. O vento soprava com força, trazendo o cheiro de maresia e memória. Marta surgiu logo depois, o vestido agora coberto por uma capa escura. Ele disse que você começou o fogo,
falou Tomás, sem rodeios. Marta fechou os olhos. Então ele te contou só metade da verdade. Ela se aproximou, devagar. Naquela noite, eu não quis queimar o castelo. Quis apagar o que ele fez. Tomás deu um passo para trás, confuso. O que ele fez, Marta? Ela respirou fundo. Meu pai queria me obrigar a um casamento de poder. Eu fugi. Augustin foi atrás de mim. Quando me encontrou, ele... Sua voz falhou. Matou meu pai para proteger o trono. Disse que a herdeira não podia se manchar de rebeldia. Então eu... ateei fogo. A dor nas palavras era real demais para ser mentira. Tomás sentiu o chão sumir sob os pés. Eu perdi tudo naquela noite. Nome, casa, sangue. Só me restou a culpa. Ela o encarou, firme. E se você quiser ir embora agora, eu entendo. Tomás hesitou. O amor que sentia se misturava ao medo, à dúvida. Mas quando a olhou de novo, viu não uma fugitiva, mas uma mulher que lutou para sobreviver a um mundo que sempre quis destruí-la. Ele se aproximou. Eu não vim até aqui para fugir. Ela sorriu. Um sorriso breve, doído. Mas antes que pudesse responder, passos ecoaram na escuridão. Augustin surgiu outra vez, desta vez sem o sobretudo, apenas com o olhar vazio de quem veio para terminar o que começou. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso cantinho de histórias. Hoje, preparem-se, porque vamos mergulhar de cabeça em um drama de segredos, traição e sacrifício, que vai prender vocês até o último segundo. Imaginem um vilarejo perdido no tempo, assombrado pela memória de um castelo incendiado. É lá que encontramos Marta, uma jovem de 27 anos com um passado que ela mesma desconhece, marcado apenas por um medalhão misterioso que carrega escondido. Ao seu lado está Tomás, um homem cuja gentileza e olhar protetor são o único porto seguro de Marta em um mundo que parece desmoronar. E no centro de tudo, Augustin, o homem de preto, a personificação do perigo, aquele que parece querer apagar Marta da existência. Mas será que as aparências enganam? Vamos descobrir juntos. A neblina da manhã ainda se agarrava às ruas de pedra do vilarejo, quando Marta e Tomás decidiram que não podiam mais fugir. O medo que os acompanhava por dias tinha um nome: Augustin. Eles sabiam que o confronto era inevitável, mas não imaginavam que ele aconteceria na velha ponte de pedra, com o esqueleto do castelo Avelon se erguendo ao fundo, como um fantasma observando seu próprio velório. A atmosfera estava carregada, o ar pesado com palavras não ditas. Quando Augustin finalmente apareceu, saindo da névoa como uma assombração, o tempo pareceu parar. Seu rosto era uma máscara de frieza, mas seus olhos cinzentos carregavam o peso de uma tempestade interior. O castelo não precisa de herdeiros, ele disse, e o som de sua voz foi como o estalar de um galho seco na quietude da floresta. Com um movimento lento e deliberado, ele sacou uma pequena arma, uma relíquia antiga que brilhou sob a luz fraca da manhã. Só de silêncio. Naquele instante, o instinto de Tomás falou mais alto. Ele se moveu, colocando-se como um escudo humano entre Augustin e Marta. Vai ter que passar por mim, disse ele, a voz firme, apesar do coração martelando contra as costelas. Ele sentia o tremor sutil da mão de Marta em suas costas, um misto de medo e gratidão. Augustin não recuou. Um sorriso quase imperceptível, cheio de amargura, tocou seus lábios. Você nem sabe o que ela é. Ele cuspiu as palavras, o olhar fixo em Tomás, mas a acusação dirigida ao mundo inteiro. Foi então que a voz de Marta cortou a tensão. Firme, desafiadora. Diga então. Termine o que começou. Ela deu um passo à frente, saindo de trás de Tomás, encarando Augustin olho no olho. Não havia mais espaço para o medo. Ela precisava da verdade, por mais dolorosa que fosse. O vento soprou forte, como se a própria natureza estivesse respondendo àquele desafio, arrancando folhas secas das árvores
e levantando a poeira do chão em um pequeno redemoinho. E então, algo inesperado aconteceu. A postura rígida de Augustin começou a desmoronar. Lentamente, como se cada centímetro doesse, ele abaixou a arma. Sua voz, antes tão gélida, saiu embargada, quebrada pelo peso de uma dor antiga. "Eu não consigo", ele sussurrou, e o som era tão frágil que quase se perdeu no vento. "Você tem os olhos da mulher que eu amei." Marta congelou. O mundo girou. As palavras não faziam sentido. "O que está dizendo?" ela perguntou, a confusão estampada em seu rosto. O sorriso amargo de Augustin voltou, mas desta vez, carregado de uma tristeza infinita. Sua mãe. A revelação caiu como uma pedra no silêncio que se instalou. "Eu jurei protegê-la. E quando ela morreu, jurei proteger você, nem que fosse mentindo para o mundo inteiro, nem que fosse mentindo para você." O vilão, o caçador, o homem que os aterrorizou por semanas, era na verdade um guardião. O traidor era o protetor. O incêndio que todos acreditavam ter destruído a linhagem Avalon não foi um ato de destruição, mas um disfarce desesperado para esconder a última herdeira, a filha da mulher que ele amou e perdeu. Augustin não era um monstro tentando cumprir uma vingança. Ele era apenas um homem tentando cumprir um juramento impossível. A força que sustentava Marta se esvaiu. Suas pernas cederam e ela caiu de joelhos sobre as pedras frias da ponte. As lágrimas, contidas por tanto tempo, finalmente desabaram, lavando a poeira e a confusão de seu rosto. Eram lágrimas não apenas de tristeza, mas de uma compreensão avassaladora. Sua vida inteira tinha sido uma mentira construída para salvá-la. Tomás se ajoelhou ao seu lado, sua presença um consolo silencioso, e segurou sua mão com firmeza, ancorando-a na realidade que se desfazia. Augustin deu um passo para trás, o rosto contorcido em arrependimento. "Eu a escondi para salvá-la. E destruí tudo no processo." Com um gesto final de rendição, ele estendeu a arma antiga para Tomás. A câmera focaria agora nos olhos dele. Tristes, vencidos, mas com uma estranha centelha de paz, como um soldado que finalmente depõe suas armas após uma guerra que durou a vida inteira. "O passado é teu agora", disse ele, a voz rouca. "Proteja o que eu não consegui." E sem mais uma palavra, Augustin se virou e caminhou em direção à neblina, sendo engolido por ela até desaparecer completamente, deixando para trás apenas o eco de sua confissão e o peso de seu sacrifício. Sozinhos na ponte, Tomás e Marta tentavam processar o turbilhão de revelações. O mundo deles havia sido virado de cabeça para baixo, em questão de minutos. O inimigo era um aliado. O perigo era proteção. Marta apertou o medalhão do lírio coroado contra o peito. O metal frio agora queimando com um novo significado. Era a prova de quem ela era. Helena Avalon, a herdeira perdida. Tomás olhava para a carta que Augustin havia deixado. A caligrafia elegante contando a história completa. O testemunho de um amor e de um juramento. Enquanto a neblina envolvia a ponte, algo estranho aconteceu. Do outro lado do rio, na superfície escura da água, o reflexo do antigo castelo pareceu tremeluzir. Por um instante, chamas dançaram sobre as ruínas, como se o fogo do passado estivesse voltando para cobrar uma dívida inacabada. Marta, ou melhor, Helena, ergueu o olhar para a estrutura fantasmagórica. Seus olhos cor de mel, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma nova determinação. Ela sussurrou, as palavras soando menos como uma constatação e mais como uma profecia. O castelo nunca queimou por completo. Há algo vivo lá dentro, esperando. O que parecia ser um final era, na verdade, apenas o começo. A busca por respostas havia terminado, mas a jornada para reivindicar seu lugar no mundo e desvendar os mistérios que ainda viviam nas cinzas do castelo Avalon estava apenas começando. E eles não estavam mais sozinhos. A verdade,
por mais dolorosa que fosse, os havia unido de uma forma que nenhuma mentira poderia destruir. Mas e Dona Estela? A dona da taverna, com seu olhar cético e mãos práticas, onde ela se encaixa nisso tudo? Dias antes, quando Marta e Tomás buscaram refúgio e informação, foi ela quem os observou com desconfiança. Problemas seguem vocês como uma sombra, ela disse, enquanto limpava uma caneca. Ela viu o medalhão por um breve instante e seu olhar mudou. Ela não disse nada, mas uma sabedoria antiga brilhou em seus olhos. Dona Estela sabe mais do que aparenta. Ela é a guardiã das histórias do vilarejo, a testemunha silenciosa das tragédias e segredos. Sua desconfiança não era de todo hostil, mas sim a cautela de quem já viu o poder destruir vidas inocentes. Ela representa o povo, a memória viva que Augustin tentou apagar. Agora, com a verdade vindo à tona, qual será o papel dela? Será ela uma aliada na reconstrução do futuro de Helena? Ou uma barreira, temendo que o retorno dos Avelon traga de volta as chamas do passado? O sussurro de Helena ecoa não apenas na ponte, mas em todo o vilarejo, e certamente chegou aos ouvidos atentos de Dona Estela. O castelo está vivo, e a história está longe de acabar. E assim termina este capítulo intenso, meus amigos. Uma reviravolta que muda tudo. O que vocês acharam da revelação de Augustin? E o que acham que Helena fará agora que conhece sua verdadeira identidade? Deixem seus comentários aqui embaixo. Quero muito saber a opinião de vocês. Essa história nos mostra que, às vezes, os maiores vilões são apenas heróis em histórias mal contadas. Obrigado por assistirem até aqui. O amanhecer chegou envolto em neblina. A ponte velha parecia flutuar entre o sonho e a lembrança, e eu ainda segurava o medalhão contra o meu peito, como quem tenta manter o coração inteiro à força. Tomás, ao meu lado, observava em silêncio. Nenhum de nós disse uma palavra por longos minutos. Quando finalmente o sol rompeu as nuvens, o brilho dourado tocou o metal do lírio coroado. E foi nesse instante que eu entendi o que precisava fazer. Preciso voltar, disse olhando o horizonte. Preciso ver o que restou do castelo. Tomás se virou, surpreso. Marta, não há nada lá. Só cinzas e fantasmas. Eu o encarei, firme. Às vezes é preciso encarar os fantasmas para poder viver em paz com os vivos. Ele queria me impedir, mas o meu olhar não pedia permissão. Pedia companhia. Então eu vou com você, ele respondeu, decidido. O caminho até o castelo era um corredor de memórias. Florestas tomadas pelo tempo, ruínas cobertas de musgo, e um silêncio que parecia guardar segredos antigos. À medida que nos aproximávamos, o ar mudava, pesado, denso, carregado de lembranças. E então, entre as colinas, surgiu o que restava da antiga casa de Avelon. Paredes queimadas, torres quebradas, mas ainda de pé o suficiente para parecer teimosamente viva. Parei diante dos portões. O vento sussurrava pelos corredores como vozes conhecidas. Aqui foi onde tudo começou, murmurei. E onde tudo terminou. Atravessei o portão e caminhei até o grande salão. As paredes negras ainda carregavam as marcas do fogo. No chão, entre cinzas e pedaços de pedra, algo brilhou. Era um cofre antigo, escondido sob uma viga caída. Tomás me ajudou a retirar os destroços. Dentro do cofre, encontramos uma caixa de madeira selada com o mesmo símbolo do medalhão, o lírio coroado. Eu abri. Lá dentro, um diário. As páginas amareladas tremiam em minhas mãos. Comecei a ler em voz alta. Minha filha, se um dia encontrar estas palavras, saberá que o fogo não foi tragédia, mas promessa. Eu o acendi para libertar a verdade, e para te libertar de um destino que te prenderia para sempre. Augustin jurou proteger-te, e Tomás. Se o destino o trouxe até ti, é porque a vida quis que a realeza conhecesse a bondade. Parei. O nome de Tomás estava ali,
em uma carta escrita anos antes de nós nos conhecermos. Como é possível? Ele perguntou incrédulo. Eu olhei para ele, com os olhos marejados. Talvez você tenha sido parte dessa história desde o começo. Do fundo da caixa, retirei uma segunda carta, selada em cera vermelha. Abri com as mãos trêmulas. Ao verdadeiro herdeiro da casa de Avelon. Tomás sentiu o chão fugir sob seus pés. Continuei a ler, a voz trêmula. Quando o castelo cair, ele renascerá nas mãos de quem o olhar sem desejar o trono. O sangue Avelon se divide, mas a linhagem do coração é mais forte. O filho de minha irmã foi enviado às ruas para aprender o valor da simplicidade. Seu nome, Tomás. O silêncio se fez absoluto. Eu o olhei, incrédula. Tomás, você é um Avelon. Ele recuou, negando com a cabeça. Isso é impossível. Eu não passo de um entregador. É isso que te torna digno, respondi, tocando o medalhão em meu peito. Você é o que meu pai quis proteger. Tomás sentiu o peso da revelação desabar sobre ele. Tudo fazia sentido. O olhar de Augustin, a carta deixada na chuva, o modo como o destino parecia empurrá-lo para mim. Um estalo soou. O vento soprou e as velas se acenderam sozinhas, como se o castelo reconhecesse seus herdeiros. Ficamos lado a lado, as chamas refletindo em nossos olhos. Agora entendo, eu disse emocionada. O fogo não era destruição. Era o que purificava o nome da casa. E o que fazemos agora? Ele perguntou. Reconstruímos. Mas não o castelo, as pessoas, a verdade. Eu sorri. E pela primeira vez aquele sorriso não era triste. Tomás me abraçou, firme. O vento parou. O tempo, por um instante também. Meses depois, entre as ruínas restauradas, nós caminhávamos pelo jardim que voltava a florescer. A chuva havia cessado. O sol pintava a pedra antiga de dourado. Dona Estela apareceu com uma cesta de pão, resmungando como sempre. Nunca pensei que veria vocês limpando esse lugar. Tomás riu. Nem nós. Ela olhou para mim. Então é verdade? Você é uma princesa? Eu sorri. Não. Sou só alguém que aprendeu o preço da liberdade. No centro do jardim, um novo brasão fora esculpido em pedra, um lírio coroado cercado por duas mãos entrelaçadas. Passei os dedos sobre o símbolo. Agora o trono é isso, eu disse olhando para Tomás. Cuidar um do outro. Ele sorriu. O olhar tranquilo, o mesmo de sempre. Então que reine a bondade. Não existe realeza maior do que amar sem precisar de coroa. Essa jornada de descobertas e recomeços foi transformadora. Se você também se emocionou com a história de Marta e Tomás, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecê-la. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos de nossas vidas. Muito obrigada por assistir e até a próxima.